Gui. Eu sou a Edilene. Eu sou a Lid. E aqui é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos apresentar uma entrevista com Vinícius Alves, do grupo Quilombo. Vini, nessa peça última que você fez, você atua não só como dirige, então você faz as duas funções. Como que você considera fazer essa múltipla função? Isso sempre foi um grande desafio. Durante o curso, lá no ETA, no Estúdio de Treinamento Artístico, Fazendo uma propaganda aqui. eu tive a oportunidade de ser assistente de direção. Como assistente de direção e ator, era um lugar. Eu conseguia fazer as duas coisas. E era engraçado porque a Carolina Angresani, que foi nossa professora, ela me cobrava, ela falava: Vinícius, para de dirigir em cena. Porque você tá em cena e tá preocupado com a luz, tá não sei o que, tá corrigindo o povo. Para, faz a cena e quando você sair, você toma essa função de volta. E aí hoje, trabalhando com o Zé Celso, né, e ele faz isso o tempo todo, está em cena e dirige a cena. Estando em cena, dirige a cena. Ele quebra a peça, não importa, ele fala: mas ali! Ele faz, não tá nem aí. Não sei, a peça... A princípio, então no PG, né, iniciei só como direção. E aí depois tive que ir me encaixando e colaborando com as músicas. A gente estreou com 2 músicas e aí depois uma saiu. Depois eu tive que tomar mais funções. Aconteceu que a gente ia estrear na sexta-feira. E aí no domingo anterior à estreia, a Mariane Gil, que era uma das atrizes da peça, sofreu um acidente de carro e faleceu. Tinha uma cena que ela tinha criado e que uma das músicas, que foi justamente a música que depois saiu do processo, ela fazia essa cena. Dentro da performatividade, ela reconstruiu, né, a cena a partir do mito de Iemanjá. Então a Mari apresentava uma cena e aí depois a Samantha apresentou outra cena. Era o mesmo contexto. Era Iemanjá Ogunté, que casada com Ogum, acompanhava Ogum na guerra. Só que Ogum era sempre bruto, tratava ela mal. Um dia simplesmente, não vou ficar aqui sofrendo. Pega as coisinhas, ó, vou embora, arranjou um amante, não sei o que, foi. Ogum, que é o senhor dos cachorros, ele pegou, mandou os cachorros dele irem procurar Iemanjá. E aí os cachorros encontram e os cachorros batem em Iemanjá. E aí a Mari fazia essa cena. E ela dançava, e era uma proposta de que o público participasse da dança, então é todo um jogo. Quando ela faleceu, a gente ficou assim: nossa, essa cena não pode acontecer do jeito que ela está acontecendo. A gente precisa, de alguma maneira, trazer a cena da Mari de volta. Eu fiz a cena. E aí eu fazia a cena como homenagem pra ela. Então eu dançava a dança que ela dançava, eu contava o mito, eu explicava no começo da cena que eu iria fazer aquela cena em homenagem a Mariane Gil. E aí foi o momento em que eu realmente entrei em cena. E aí depois eu fui entrando aos pouquinhos mais. Mais participativa. E depois eu tinha uma cena de Pombagira que a música também fazia e saiu, e aí a gente estreou sem ela, e aí depois eu assumi, e aí dentro das possibilidades do elenco, né, tentando falar: não, faz você. O interesse era que só as mulheres estivessem em cena, né? Só as mulheres estivessem em cena, só as mulheres estivessem tocando, só as mulheres estivessem na iluminação. Esse era o interesse do projeto. E aí as coisas foram acontecendo e se remodelando, assim. Eu sinceramente não sei como que se dirige em cena. Mas também acho que o papel do diretor sentado lá é um olhar de fora da cena, mas não é um olhar de fora do processo. Então, se eu te convidar para ir ver um ensaio, você vai me trazer outros elementos, outras visões, você vai falar: não, mas o que é isso? O que vocês estão fazendo? Eu não tô entendendo nada, entendeu? Que é diferente pra quem tá lá, pra quem tá dirigindo, pra quem tá propondo, pra quem tá em cena. Eu acho que é um desafio, e é um desafio que eu não sei mesmo. Não tenho suporte teórico, não tenho estudo sobre direção, né? Então... Você faz uma coisa mais empiricamente mesmo. Você nasceu com esse dom. Sim, aí você teve estudo, teve um direcionamento lá no ETA e acabou que se descobriu como diretor. Então eu fiquei pensando nisso, né, quando eu vim pra cá, se essa seria uma das perguntas.
aí, como você se tornou diretor? Olha... É essa dúvida, assim. Eu acho, o ETA é um curso de vivência. Ele não é um curso teórico. A gente não sai de lá sabendo o que é o naturalismo, o que é o realismo, como que é a interpretação dos dois, como que é o teatro épico. A gente não sai de lá com esses conteúdos todos, né? A gente sai de lá sabendo produzir um espetáculo ali, no corre-corre, você faz de tudo, você sobe na escada, arruma a luz, aí você desce e apresenta a peça, né? Nós por nós mesmos, né? Esse é o É a ETA. vida real do teatro. E que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo dá essa sensação de que, nossa, eu não sei, Como eu vim parar? eu não sei de nada sobre isso. É claro que muito do estudo do ETA também é de conta própria, né? Então, o quanto que você lê os textos que foram indicados, o quanto que você fez. Eu acho que o processo de dar aula de teatro, na verdade, me cobra mais do que o processo de direção com o meu grupo, por exemplo. Quando você propõe pro ator ou quando você começa a orientar a cena, a gente conta com o saber que o ator tem. É claro que saber diferenciar que linguagem que eu quero fazer, ou não, eu não quero me fixar em nada, eu quero fazer e aí depois eu descubro que linguagem é essa que a gente está fazendo. Né? E aí esse processo de dar aula, de ter que preparar a aula, de ter que dirigir crianças de 6 a 15, me fez sentar e falar, nossa, preciso ler alguma coisa sobre isso. Como que eu vou? De que forma, né? Que eu vou Como que eu passar, vou? né? Porque é isso, porque não são atores. Eles não estudaram, eles não passaram por esse processo, né, que a gente passa constantemente. Eu acho que eu me tornei diretor por consequências das coisas, assim mesmo. Eu sempre quis ser professor. E aí quando eu entrei no teatro, eu falei, nossa, eu acho que eu quero ser professor de teatro, eu não quero ser qualquer professor. Quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a fazer em 2009, como estudante de teatro, né? Fazer teatro na escola, aquela coisa assim. No colégio que eu estudei no ensino médio, tinha um curso extracurricular de teatro, que é o colégio que eu dou aula hoje. E eu só fiz o ensino médio lá, então eu fiz os 3 anos de curso. E aí é o professor José Antônio de Lima, e ele dá aula lá desde 94, de teatro, fora os anos anteriores que ele dava aula de educação artística, ele dá aula até hoje das duas coisas, e ele só dá aula para o ensino médio. Lá no colégio, o teatro surgiu como um curso profissionalizante. Claro que surgiu em 94, quando eu nasci. Quando eu cheguei lá em 2009... já era totalmente diferente, era essa proposta de teatro para o ensino médio. Tinha uma outra professora que dava aula para o ensino fundamental. Quando eu comecei a fazer as aulas, eu fazia aula de canto. Então era isso, assim, eu estava super dedicada a fazer aula de canto, queria fazer com uma amiga. Minha professora de canto, ela era presbiteriana. A gente cantava muito a partitura do João Wilson Faustini. Tinha sido professor dela. E músicas protestantes, músicas cristãs. E aí eu tava nesse lugar, assim, nossa, eu tô cantando em inglês cristão, sabe? A minha amiga que fazia aula de canto comigo, ela cantava na igreja, eu comecei a cantar na igreja, então era outro lugar, assim, de pensamento. E aí quando eu comecei a fazer aula de teatro, e aí a minha primeira montagem foi uma adaptação do Alto da Mofina Mendes, do João Vicente. E olha que coisa louca, a religião, ela é uma coisa que ela está na minha vida. Então, a primeira peça que eu fiz lá no Colégio Paralelo, onde eu dou aula hoje, que eu estudei no ensino médio, eu fiz o Alto da Mofina Mendes, que são histórias intercaladas. Então, é a história da Mofina Mendes, que é uma pastora super atrapalhada, e ao mesmo tempo é a história de Maria e do nascimento de Jesus. Então é Maria e as virtudes dela. Então é Maria multiplicada. E aí ela conversa com a fé, que é a fé dela mesma. Ela conversa com a esperança, que é a esperança dela mesma. E essa foi a primeira peça que eu fiz. E a gente fazia com boi bumbá, fazia com músicas do Antônio Nóbrega, com músicas pernambucanas. Totalmente folclórico, assim, bem teatro popular. Quando eu participei desse primeiro processo, eu falei, gente... é isso. Eu vou dar aula de teatro. É um momento eureka, né? Quando você fala, achei. Que vim para o mundo. Sobre a frase, teatro é para elite. O que você acha disso? Dentro do que eu venho passando de vivência com teatro desde 2009,
a minha relação com isso, um corte de renda, a sociedade de classes e o teatro, eu acho que existe uma desigualdade do ponto de partida, das possibilidades que a pessoa tem de viver essa vida que é a vida de teatro. A gente conversa muito sobre isso no grupo. Nós somos um grupo de teatro, que a maioria das pessoas, aos poucos isso está se transformando, mas que a maioria das pessoas precisam ter um emprego formal e trabalhar com o grupo. A gente acumula funções. E aí a pessoa que não precisa acumular essas funções, ela automaticamente tem uma vantagem. Então, por exemplo, eu recuso trabalhos porque, olha, agora eu não vou conseguir dar conta, né? Então, segundo semestre, para mim, por exemplo, é um semestre muito difícil, porque é um semestre que os meus alunos estão se apresentando, é final de semestre, né? Encerramento, finalizando a faculdade, então é inferno astral. Eu faço aniversário dia 3 de dezembro. Eita. Eu acho que esse lugar da elite branca que faz teatro, também é um lugar que está sendo desconstruído, né? A gente tem a figura lá do TEM, do Teatro Experimental do Negro, do Abdias do Nascimento, que questionava isso, né? Então, não, eu vou ser o Otelo negro. Então, a gente quer os atores negros no palco do Teatro Municipal. A gente não quer só fazer teatro, não é qualquer teatro. E no protagonismo também, né? Porque é muito comum colocarem um negro pra fazer papéis menores. Isso. Mas em relação a essa questão da elite, também você mostrou uma visão totalmente diferente, que é a questão do ator nisso. Mas em um público, dizer isso, de falar, o teatro é caro, não vou ao teatro porque o teatro é coisa de rico. Legal. Então isso é muito louco. Por quê? Infelizmente a gente perdeu a cultura de ir ao teatro. Com as vivências lá na oficina, em que se entrava em cartaz de quarta a domingo, de terça a domingo, em que o teatro estava sempre lotado, as pessoas se sustentavam da bilheteria do teatro. Ai, que sonho, Senhor. Então, quando a gente ouve isso, a gente fala, nossa, que realidade é essa, né? Hoje a gente vive uma realidade de que a gente precisa de verba da prefeitura, precisa de verba do estado, precisa de verba do governo federal, e a gente vai rebolando ali, e aí a gente tá sujeito à avaliação de uma empresa, de um cara que não tem nada a ver com teatro, que fala, olha, seu projeto não tá bom, a gente não vai patrocinar você não. Tem que ter um conhecimento algum, né? Então, como é que eu vou ir pedir patrocínio da Congás pra fazer uma peça sobre Maria e sobre Iemanjá, discutindo o papel da mulher na sociedade? Eu acho que esse lugar do público que não está acostumado a ir no teatro, não vai ao teatro, não vai porque ele não tem escolha mesmo, né? Porque se a gente se colocar no lugar dessa pessoa que trabalhou 12 horas por dia, às vezes 6, 8, 9, demorou 2 horas e meia pra voltar pra casa, em pé dentro do ônibus, a pessoa chega em casa, precisa fazer comida, precisa lavar roupa, limpar a casa, cuidar do filho. Então assim, que tempo, né? Que tempo que a gente tem pra ir ao teatro? Existe esse lugar, assim, olha, teatro de graça acontece muito na cidade de São Paulo. E talvez isso seja até ruim. Tem um movimento de pessoas de teatro que falam, olha, não, a gente não vai apresentar de graça. A gente tá aqui fazendo o nosso trabalho e a gente quer receber por ele. Porque existe essa coisa. A gente ficou tão na mão das verbas de vários outros lugares e a gente não tem mais autonomia, e se tem, não consegue a verba do nosso próprio trabalho, que a gente tem que ceder ali, ceder aqui, ceder ali, e aí para fazer uma peça você tem que dar 500 cursos, fazer um monte de coisa, fazer um monte de ação. O processo acaba nem sendo mais a peça, você faz um projeto que envolve um monte de gente. Não que seja ruim, é incrível. Mas ao mesmo tempo a gente diminui o que seria o foco do trabalho. Existe muita peça em cartaz ruim. A gente não pode falar que as pessoas que estão em cartaz no Brasil, as peças são incríveis e vai lá no teatro. Às vezes a pessoa vai, sabe, perde 2 horas, e aí eu vou gastar 2 horas da minha vida pra ir pra ver um negócio que é ruim. Vai ver o teatro uma elite, faz o teatro uma outra elite, às vezes a mesma, mas é uma coisa bem complicada. Você acredita que é necessário nascer com talento para fazer teatro? Ou que você pode aprender a desenvolver o talento com o tempo, estudando? Então, essa é uma coisa que sempre me deixa em dúvida. Eu nunca entendi muito bem o que são os talentos, o que são os dons.
Isso é muito engraçado, porque eu sou pedagogo. A gente estuda, por exemplo, os estudos da psicologia sobre o desenvolvimento intelectual, conceitual infantil. E existe essa discussão. É tudo inato, a criança vem e aí a natureza está ali e a gente não consegue mudar muito? Não. A sociedade que vai mudando, ou é um meio termo, né? E aí essa discussão teórica existe. O que são os talentos, o que são os dons? Eu acredito muito no processo de criação, no processo de aprendizado. E eu penso a direção assim, eu penso a direção da peça como um processo. Não adianta eu falar, olha, faz isso aí. E aí a pessoa nem entende, às vezes, por que ela tá fazendo, né? Então, o processo, levar o ator, a atriz, ao lugar que a direção quer, mas a partir de exercício, de estudo, que o diretor consiga manipular o ambiente, o espaço, o tempo e as propostas de jogo entre o grupo para chegar naquele objetivo, eu acho que é a força do processo. A gente tem o livro do Boal para atores e não atores, e os jogos teatrais para atores e não atores. A potência da experiência que a pessoa traz para a cena, a experiência de vida que a pessoa tem, ou a possibilidade de construir uma experiência que uma pessoa ainda não viveu em cena, né? Porque também é isso a gente fala, para viver esse personagem, a pessoa precisa ter passado por isso. E a gente... Aí onde fica a interpretação, né? Entendeu? Então, é tudo muito complexo de definir. Eu prefiro acreditar que não existe talento. Sim. Que não existem dons, existe trabalho. E a gente quer saber agora os seus planos para 2018. O que tem aí de teatro, o que vai acontecer? Nossa, é uma loucura. O grupo esteve em reprocesso da peça do Pejiti e a Mi para estrear agora em dezembro, mas aí aconteceram problemas com a equipe e aí a gente não conseguiu. Fevereiro é um pouco complicado, né, de entrar em cartaz. E aí a gente está planejando uma temporada para final de fevereiro, março. Vamos estar em temporada, por favor. Compareça. A gente avisa os horários tudinho. E aí, tirando isso, nós iniciamos no ano passado um projeto baseado num livro de poemas do Miyakoto. A gente ainda está construindo isso. A ideia era que ele tivesse estreado esse ano. E aí, além disso, a gente tem vontade, né? Porque a gente tem vontade de fazer um monte de coisa. Sempre tem. Eu comecei a escrever com a Mariane Gil e com a sobrinha dela, que é um processo que é sobre histórias de moradores de rua. São vivências que a gente teve com moradores de rua. A gente chegou a dar oficina de teatro para moradores de rua aqui no Glicério. E aí existe essa possibilidade. Eu recebi um chamamento de uma das atrizes do grupo. A gente vem trabalhando com a performatividade. A gente trabalhou, a primeira peça do grupo era um teatro popular. E aí a gente está querendo voltar um pouco para personagem, para também fazer esse equilíbrio, lidar um pouco com outras questões de interpretação. Para finalizar, uma dica que você daria para quem está começando, tanto na parte da direção, quanto no teatro mesmo, quem nunca fez teatro, quem não conhece, dá uma dica para essa galerinha aí. Bom, para quem não conhece, por favor, teatro é essencial. Sim, Né? é o que a gente sempre fala. Vamos ao teatro. Né? Então, vá ao teatro, procure grupos de teatro. A gente tem na cidade de São Paulo grupos maravilhosos. A gente tem no país inteiro grupos maravilhosos de teatro. Eu tenho uma amiga dramaturga que está agora lá no Acre fazendo teatro. E ela é daqui de São Paulo, foi para lá para fazer um projeto com um grupo. O Brasil é teatro, fervendo. E tem o Solano Trindade, aqui no Embu-Guaçu, que lembrava pra gente, olha, o maracatu é teatro. Festas do Cavalo Marinho são festas teatrais. A gente tem teatro em todos os lugares. Faz parte da nossa cultura, né? Faz parte da nossa cultura. Tem um vídeo ótimo do Ariano Suassuna falando sobre teatro e aí falando sobre professores de história do teatro. E aí o professor vai lá, chegar, ele vai dar aula e aí ele vai falar que o teatro chegou com os jesuítas. E aí o Ariano fala, esse professor eu já não acredito mais. Porque né, existem registros de povos indígenas que já faziam teatro. O teatro grego já existia aqui de outras maneiras, com outras máscaras, mas é isso. O teatro faz parte da cultura humana. E aí, se você se apaixonou pelo teatro e decidiu que quer fazer teatro, então a primeira coisa que eu sempre falo é: Prefeitura de São Paulo, agora, nesse momento, com bastante resistência dos professores e dos artistas,
mantém 2 programas, que é o programa de iniciação artística, o PIA, e o vocacional de teatro, né? Eles acontecem nas bibliotecas, nos céus. E eu sempre indico o programa vocacional, principalmente para pessoas, para jovens, adolescentes, adultos, para saber o que é. Mas eu acho que é entender que teatro é uma profissão. Se você quer se propor a fazer teatro só para se divertir, então procure um lugar que tenha teatro para se divertir. Se você quer fazer teatro como profissão, não atrapalhe quem quer fazer teatro para se divertir. Se você quer fazer teatro para se divertir, não atrapalhe quem quer fazer teatro como profissão. Existe teatro praticamente em todas as igrejas protestantes. Existe teatro praticamente em todas as igrejas católicas. Existe teatro em todos os lugares. Nas escolas, as escolas de educação infantil fazem muito teatro com os alunos. Entender que o teatro é tudo. Então, com o teatro a gente está falando de história, a gente está falando de música, a gente está falando de dança, a gente está falando de circo, a gente está falando de geografia, de tudo. Escolha que área que você quer estar. Esteja com qualidade, esteja de verdade, seja presente. Teatro é coletivo, é impossível fazer sem alguém. Que as relações sejam pelo menos de respeito. Você, diretor, respeite os profissionais que trabalham com você. Você, ator, respeite os profissionais que trabalham de você. Você, de todas as áreas do teatro. A importância das técnicas de palco, a importância da contrarregragem, a importância de todas as áreas, que sem elas o teatro não acontece. Você que faz teatro, reconhecer que você faz a função de 500 pessoas. É olhar pro mútuo, né? É respeito. Teatro sou eu e o outro. A gente precisa estar juntos. Então é isso, gente. Essa foi a nossa entrevista com o Vini. Muito obrigada, Vini, por ter vindo. Espero que vocês tenham gostado, porque pra gente foi ótimo. Foi tudo muito bacana estar aqui. Foi informativo, foi divertido, foi muito legal. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Vini. Foi muito bom. Foi uma conversa, né? A gente começou como uma entrevista e foi uma conversa super agradável mesmo. Obrigada por ter disponibilizado esse tempo pra gente. E eu espero realmente que você tenha gostado de estar aqui com a gente. Foi ótimo. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite. Por estrear esse quadro. Olha, e eu só convido vocês a curtir a página. Obrigada! A curtir o canal das meninas. A curtir o Grupo Quilombo no Facebook e no Instagram. Isso mesmo. Então, além disso, a gente vai deixar na descrição tanto o link pro grupo, quanto as informações para o ano. Quando a gente tiver as informações, a gente edita aqui, deixa tudo certinho para vocês que procurarem achar já as informações. Então, gente, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E agora a gente vai ficar com uma série de entrevistas. A gente não tem peça em temporada para dar dicas, porque a maioria dos teatros estão em férias. Futuramente a gente vai dar as dicas de outros teatros, sempre com a importância de ser baratinho para todo mundo ir assistir. Até mais, gente. Obrigada. Tchau! Não morrer mesmo, só nesse rio mesmo. Não vai dar cor. E esse lugar da resistência Ai, eu faço isso direto. Lembrei. Socorro, socorro. A gente precisa de arrumar um jeito.